Você precisa acordar para a vida. Não amanhã, não semana que vem, não quando as coisas melhorarem. É agora. Porque a vida está passando. E se você continuar anestesiado, distraído, esperando que alguém venha te salvar, vai perder o melhor dela. Sabe aquele sentimento de vazio que te acompanha no fim do dia? Aquela sensação de que está tudo correndo, mas nada te preenche de verdade. Isso é o seu coração gritando para você despertar. Não é normal viver cansado, desmotivado, empurrando os dias com a barriga. Não é normal aceitar uma vida morna como se fosse tudo que você merece. Acorde. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo? Quantas vezes você se calou, mesmo sabendo que precisava agir? Quantos sonhos você guardou na gaveta só porque alguém disse que era difícil demais? Quantas vezes você se escondeu atrás da desculpa do depois eu vejo isso? Mas e se o depois não vier? Olha ao seu redor, quantas pessoas estão vivendo no piloto automático, acordando sem vontade, dormindo sem gratidão, passando pela vida sem viver de verdade. E o pior, você está se tornando uma delas. Não por escolha, mas por repetição, por costume, por medo de mudar. Quase se você decidisse acordar hoje. E se agora fosse o momento de virar a chave, levantar a cabeça e dizer: chega, eu quero mais, eu mereço mais. Você já parou para pensar que ninguém vai lutar por você como você mesmo pode lutar? Que ninguém vai se importar com seus sonhos como você deveria se importar? A verdade é uma só: ou você desperta agora, ou vai viver a vida inteira adormecido, vendo os outros conquistarem o que você sempre sonhou. E isso machuca. Machuca ver os outros realizando o que um dia você imaginou para si. Mas sabe o que machuca mais? Perceber que você mesmo se sabotou. Que foi você quem desistiu de tentar. Você ainda está aí, ainda comigo. Então eu preciso te perguntar: por que você ainda não acordou para a vida? O que está te paralisando? O medo? A dúvida? A opinião dos outros? Você não foi criado para viver no raso. Você nasceu para mergulhar fundo na sua essência, nas suas possibilidades. Você foi feito para mais do que apenas existir. Foi feito para viver com intensidade, com propósito, com verdade. Mas isso só acontece quando você acorda. Agora eu quero que você olhe bem dentro de si e se pergunte: a vida que eu tô levando é a vida que eu quero continuar vivendo? Se a resposta for não, então você já sabe o que precisa fazer. Você precisa entender: nada vai mudar se você não mudar. Não adianta reclamar dos resultados se você continua com as mesmas atitudes, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos. Acordar para a vida é muito mais do que abrir os olhos de manhã, é abrir a alma. É parar de viver no modo automático e começar a fazer escolhas conscientes. É olhar no espelho e dizer: eu assumo o controle. Eu sou responsável pelo que faço com o tempo que me foi dado. E talvez você tenha se perdido de si mesmo. Talvez você nem saiba mais o que quer, porque passou tanto tempo tentando agradar, tentando sobreviver, tentando se encaixar, que esqueceu de viver de verdade. Mas deixa eu te contar uma coisa: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se reinventar, de traçar um novo caminho, de sair da multidão e encontrar a sua estrada. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa começar a fazer as perguntas certas. Precisa parar de aceitar o mínimo, parar de se conformar com uma vida que não te inspira. Acordar para a vida é isso: perceber que você merece mais, que pode mais, que nasceu para muito mais do que só passar os dias esperando que algo bom aconteça por acaso. Quantos planos você já adiou esperando o momento perfeito? E se eu te disser que o momento perfeito é agora, com medo mesmo, com insegurança, com dúvidas? Porque ninguém começa grande, ninguém começa pronto, mas quem começa, vai longe. E quem espera demais, morre parado, com o coração cheio de sonhos não vividos. Você já olhou nos olhos de alguém que vive de verdade? Dá para ver o brilho, a intensidade, a paixão por cada segundo. E não é porque a vida dessa pessoa é perfeita, é porque ela decidiu acordar. Decidiu que não ia aceitar mais uma rotina que não fizesse sentido. E você? O que está esperando para fazer o mesmo?
Talvez você tenha medo de desapontar alguém. Talvez tenha medo de se arriscar e dar errado. Mas me diz uma coisa: o que dói mais, o fracasso ou a estagnação? Cair tentando ou permanecer parado, vendo a vida passar? Acordar para a vida exige coragem. Exige romper com o velho, com o que é confortável. E eu sei, mudar dói. Dói deixar para trás o que é conhecido. Dói sair da zona de conforto. Mas sabe o que dói mais ainda? Viver uma vida pela metade. Uma vida em que você não se reconhece mais. Você tem tudo aí dentro: força, potencial, talento, luz. Só precisa acessar. Só precisa romper essa casca de medo, essa parede de desculpas, esse muro invisível que você mesmo construiu. Já parou para pensar o quanto da sua vida você ainda não viveu? O quanto de si mesmo você ainda não descobriu? Quantas coisas maravilhosas poderiam ter acontecido se você tivesse dito sim para você mesmo lá atrás? Mas não é tarde demais. Nunca é tarde demais para recomeçar, para despertar, para mudar a rota. A vida está gritando para você levantar, para você agir, para você assumir as rédeas. Você precisa parar de achar que está tudo bem quando não está. Chega de enganar a si mesmo. Chega de fingir que está tudo sob controle enquanto tudo dentro de você implora por mudança. Tá na hora de tirar a máscara, de ser honesto consigo mesmo, de parar de se iludir com distrações, com vícios, com conversas vazias. A vida é urgente e você precisa acordar. Quantas chances você ainda precisa perder para entender que o tempo não espera por ninguém? Quantas manhãs você vai ignorar antes de perceber que cada amanhecer é uma nova oportunidade para fazer diferente? Hoje, agora, nesse exato momento, você pode tomar a decisão que vai mudar tudo. Você pode olhar para dentro com sinceridade e dizer: eu não vou mais viver dormindo. Eu não vou mais desperdiçar os meus dias. Eu não vou mais viver uma vida que não parece minha. Acordar para a vida é parar de viver como vítima e começar a agir como protagonista. É parar de colocar a culpa no mundo, nos outros, no passado e começar a escrever uma nova história com as próprias mãos. Você está entendendo o poder que existe nisso? Acordar para a vida é um chamado, um grito da alma que diz: levanta, anda, vai viver. E talvez esse vídeo seja exatamente isso para você agora, um alerta. Um sinal, uma última tentativa da vida de te balançar e dizer: você ainda está aí. Acorda. Você está vivo. E isso, por si só, já é um milagre. Agora a pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer com esse milagre? Você não precisa esperar que o mundo te reconheça. Não precisa esperar que alguém diga que você é capaz. Você precisa acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. Porque no fim do dia, é com você que você vai dormir. É você quem encara o espelho. É você quem vive a sua própria vida. Acordar para a vida é tomar consciência de que você é o único responsável pelo seu futuro. Não é o governo, não é a sua família, não é seu chefe. É você. É a forma como você age, decide, se posiciona. E se você continuar esperando que algo externo mude para que você desperte, vai continuar vivendo em círculos, repetindo os mesmos erros, vivendo os mesmos dias em ciclos sem fim. Acordar para a vida é dizer chega com firmeza. É bater no peito e assumir a responsabilidade de mudar o que precisa ser mudado. É ter coragem de dizer não. É olhar para dentro e enfrentar suas próprias sombras. É aprender a caminhar mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo ferido. Você não precisa estar no seu melhor momento para começar. Precisa apenas decidir que não quer mais viver como tem vivido. Porque tudo muda quando você muda. O mundo não vai se ajustar a você. É você quem precisa se ajustar à sua verdade, ao que pulsa aí dentro do seu peito. Agora me diz, até quando você vai ignorar a sua própria alma? A vida é uma só. E você tem duas escolhas: viver desperto, com propósito, com verdade, ou passar por ela como um sonâmbulo, apenas existindo. Mas eu te garanto, quando você acorda, tudo muda. A clareza vem, as respostas aparecem, as oportunidades surgem, porque você sai da frequência da reclamação e entra na vibração da ação.
Levanta. Respira fundo. Olha ao seu redor. Olha para si. Acorda. O mundo não vai esperar você estar pronto, mas a vida sempre vai recompensar quem tem coragem de despertar. Você veio para viver, não para sobreviver. Então me escuta. Chega de dormir de olhos abertos. Acorde para a vida, antes que ela passe por você.